Gente, olha, o livro novo do Papa Francisco, intitulado, é um livro entrevista, né? Intitulado Deus é Jovem, foi lançado mundialmente em março deste ano. Você viu pela primeira vez ele aqui no Tribuna Independente, né? Eu tive o prazer de entrevistar aqui na ocasião o nosso querido amigo Padre Joãozinho, que traduziu essa obra. Ele está aqui de volta na Casa do Tribuna e agora vai compartilhar com a gente um pouco mais dessa experiência tão especial e nós vamos conversar como é que está sendo o acolhimento deste livro, entrevista do nosso querido Papa Francisco. Padre Joãozinho, sua bênção! Te abençoe. Tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo de volta à nossa tribuna. Eu estou sabendo que é um sucesso, né, esse livro, que coisa, não? Tem muito livro do Papa Francisco, não é? Tudo hoje o que o Papa Francisco fala, diz ou faz, vira livro, mas esse é diferente. Eu já havia trabalhado no Nome de Deus é Misericórdia, foram 200 mil exemplares no Brasil. E esse já passa de 40 mil exemplares que estão aí, olha que beleza. desses, o quê, 3 meses? Março, abril, maio, 2 meses. 2 meses praticamente. E uma coisa que tem acontecido interessante é que eu acabei, até não publiquei o meu livro, que eu ia publicar esse semestre, porque assumi esse livro como meu. É verdade, você tinha dito que tinha um livro seu, deixou um pouquinho de lado, porque né? o que eu recebi de convite de colégio, paróquia, diocese, né, para falar sobre Deus é Jovem, eu já dei mais de 30 palestras. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Virei de Recife até... Agora, ontem mesmo, na minha cidade natal, em Brusque, Santa Catarina. Certo. Uma palestra lá, um abraço para minha querida terra natal, para minha irmã que acabou de fazer 40 anos, Opa, Ana Carolina. Parabéns, né? Ana Carolina, parabéns, viu? De todos nós aqui da Rede Vida. 500 pessoas no auditório São Luís Gonzaga, né? Mergulharam fundo nas palavras do Papa Francisco e agora não é mais apenas um livro, assim, uma bela capa, uma bela ideia, agora as pessoas já estão discutindo o assunto, né? Eu comecei aqui, pensei, o meu tempo de divulgação, de fazer esse avião decolar, era do dia 20 de março até hoje. Tá. Né? Então, resolvi voltar aqui. Já estive no Dalcides aqui segunda-feira. Sim, eu vi. Passamos segunda-feira aqui. Eu vi. E pensei, comecei na Rede Vida, vou terminar Aliás, na Rede Vida. Um beijo pro Dalcides. O Dalcides, às vezes, ele reprisa umas entrevistas minhas. E quando você veio na segunda, teve uma entrevista eu não sei se foi quando você teve na segunda, mas eu acho que foi na segunda mesmo. Teve uma entrevista da Pamela, um pedacinho que ele colocou no ar. Um beijo carinhoso ao Dalcides, todos do Conta Comigo. Olha, o padre, eu queria saber o seguinte, como que surgiu a ideia, né, do Papa de falar sobre esse tema? Deus é jovem, porque me mostra assim, a presença muito forte de uma mensagem nesta frase. Aliás, o Tiago está me falando que tem uma foto sua com o Papa, é isso? Tem, é? Opa, põe aí, deixa eu ver. Cadê? Olha aí o Padre Joãozinho com o Papa. Aí ele está rindo, né? Eu tive semana retrasada lá em Roma. Um livro, né? Olha lá. E fui levar o livro para ele. Tá. Então, quando eu cheguei para o Papa e disse, Santo Padre, eu traduzi o seu livro para o português do Brasil, ele, foi você? Eu gelei. E é bom ou é ruim, né? Aí ele olhou para mim assim, ele olha com olho de fogo, né? Ele disse, eu li. Quando ele falou, eu li, eu falei, o senhor leu? Aí ele disse, eu li. E também comparei com o português de Portugal, são diferentes as traduções. Sei. De fato, de Portugal eles traduziram também. E aí ele disse, eu gostei, você fez um bom trabalho. E aí eu disse assim, dizem no Brasil que quando leem o seu livro na minha tradução, é como se estivesse escutando o senhor falar. E ele deu essa risada gostosa. Que legal. O Papa Francisco é muito receptivo, né? Vamos falar um pouquinho, então, da ideia? Origem, então, né? Deus é jovem. Então, tem uma mensagem atrás. Na verdade, isso aqui foi o seguinte, a conversa com o jovem Thomas Leontini, que eu conheci também agora em Roma. Tá. Né? Ele é um jovem filósofo que, em 2017, teve uma grande ideia. Ele procurou, 2016, ele procurou um filósofo chamado Zygmunt Bauman, o filósofo da modernidade líquida, que talvez um dos homens do nosso tempo que melhor interpretaram o mundo. E que disseram o seguinte, o mundo de hoje está naufragando, está no estado líquido, é como se nós estivéssemos náufragos da modernidade. Ele já estava falando até de modernidade gasosa. Aí o Leontini
procurou o Bauman e os dois começaram a escrever um livro juntos. Um idoso e um jovem. O idoso com 90 anos, o jovem com 30. E escreveram um livro chamado Nati Liquidi, Nascidos Líquidos. Foi traduzido Born Liquid em inglês, Geração Líquida em espanhol, e fez sucesso. O Papa ficou sabendo. E o Leontini, aliás, o Zygmunt Bauman não viu o livro ficar pronto, porque ele morreu no dia 9 de janeiro do ano passado. Então o livro ficou pronto no final de fevereiro. O Leontini foi levar o livro para o Papa, e quando ele entregou o livro, o Papa olhou, ele não sabia, mas o Papa conhecia tudo do Bauman. E muita coisa que o Papa tinha dito já na vida dele era baseado no Bauman. Não sei se você lembra, Fábio, que em 2013 o Papa fez uma palestra surpresa aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, na Catedral do Rio de Janeiro, para os argentinos. Sim, lembro. E lá ele disse o seguinte: não coloquem os valores no liquidificador. Ele disse assim, não façam espremura. Eu fui procurar o que é espremura. É suco, né? Suco. É líquido. É líquido. Não transforme os valores sólidos em líquidos. Né? Não viva uma sexualidade líquida. Não viva uma política líquida. Enfim, o Papa Francisco conhecia o Bauman, mas o Thomas não sabia. Entregou o livro para o Papa para ficar 15 minutos com o Papa. Ficou 1h30. Poxa. Leontini me disse isso, olha, ele não parava de falar, ele sabia tudo sobre o Bauman. E, então o Papa, isso era 2017, ano passado, o Papa olhou para o jovem, olhou para o livro, Nati Liquidi, lembrou que 2018 seria o ano do Sínodo para os jovens, que 2019 teríamos Jornada Mundial da Juventude no Panamá, né, em janeiro, e falou, você não quer me entrevistar sobre o seu livro? Vejam que humildade. Eu vou ler seu livro e você vai me entrevistar. E aí o jovem disse, o senhor vai me dar uma outra entrevista? Não uma, 5. Então o Leontini foi 5 vezes no Vaticano e na 5ª vez, quando ia encerrar tudo, ele perguntou para o Papa, mas me diga, quem é Deus para o senhor? O Papa disse, Deus é aquele que faz novas todas as coisas, Deus renova tudo, Deus é uma dinâmica permanente de renovação. Deus é jovem. Olhou para o jovem e disse isso. Aí o Leontini diz aqui na introdução, é como se o mundo a história tivesse parado, o tempo parou, eu vi o brilho, não sei se dá para mostrar aqui a contracapa. Dá, claro. Eles escolheram essa foto do Papa, porque acho que é o brilho dos olhos dele, né? O Leontini diz, eu vi o brilho nos olhos do Papa e percebi que Deus é jovem. E eu, depois de ter encontrado com o Papa e ter tido essa graça de poder entregar o livro para ele, eu percebo que o Papa também é jovem. E é latino-americano, né? Isso que é mais interessante, né? Quer dizer, ele fala a nossa linguagem também, que muitas das vezes a gente via o jovem brasileiro, principalmente, via o Papa um tanto quanto distante. Ele fala mais, assim, com a presença, não é, padre? Eu percebi que o Papa é o mestre do diálogo. O Papa Francisco é um mestre no mundo do diálogo. Ele pega o que você entrega para ele ouve e te devolve com um pouco dele. Quando eu disse, eu sou o tradutor do seu livro, ele dizer, foi você? Ele me olhou no olho e disse, eu li. Quer dizer, a batata quente estava na minha mão. E agora, o que a gente faz com isso? Né? Tem que dar uma resposta e aí vai acontecendo o diálogo. O mundo hoje é muito cheio de diábolo, né? Que é divisão. E o Papa nos ensina o segredo da comunhão, a cultura do encontro. É o que está no livro aqui. Bom, aí surgiu esse livro. O Leontini fez 5 encontros, transformou essa entrevista num livro. E o legal, o diferente desse livro, dos outros documentos e dos outros livros, é que nos outros livros o Papa fala o que ele quer. Aqui, ele responde ao que o jovem pergunta. Entendi. Por exemplo, como um jovem deve se comportar diante de uma prostituta? Olha só. Quando que o Papa iria falar sobre isso, gente? Pois é. Mas ele diz, o jovem não deve fugir desse encontro. Deve ir ao encontro dela, mas não perguntar quanto você cobra. Pergunta quanto você sente, quanto você chora, quanto você sofre. Suje os pés para ir ao encontro do irmão que sofre. Esse é o Papa Francisco.
que traz para si, traz para perto os problemas para ajudar a solucionar. Exatamente. Né? E o jovem tem essa capacidade de diálogo muito interessante, não é, Padre Joãozinho? Exatamente. Na entrevista anterior aqui, estava se falando de descarte, né? É. O livro fala da sociedade do descarte. Do descarte. Estava falando, jogar um papel fora no carro, feio, né? Jogar lixo na rua, no rio, no córrego. Mas e quando joga a pessoa? É verdade. Olha. Quando descarta pessoas. Então o Papa diz o seguinte, as duas pontas descartadas da sociedade são os jovens e os idosos. É. E quando eles se aliarem, acontecerá a revolução da ternura. Sabe o que é isso mesmo? Eu dou essa palestra aqui no Brasil inteiro e o que acontece? Os idosos chegam para comprar livro para o jovem, para o neto, que não tem dinheiro. Entendi. E levam e eles dizem, olha, eu sou mais amigo do meu neto do que o pai dele. Há uma aliança natural entre aquele que tem a história e aquele que tem a memória. O jovem tem a história, mas o idoso tem a memória. Então, se juntar o jovem que está desenraizado, desmemorizado, com o idoso que está descartado, então dá uma revolução da ternura. E o Papa acredita que é possível uma nova sociedade a partir desse encontro entre idosos e jovens. Esse é o resumo do livro. E ele é dividido em temas? Como é que funciona? Não é. Ou é perguntas e respostas? São perguntas, respostas, é bem tranquilo o livro e eu selecionei aqui 100 temas, né? Educação da juventude, o que jamais dizer para um jovem. Jamais dizer para um jovem. Nunca pensei O que nisso. não se deve dizer para um jovem? O Papa diz, um pai, um professor jamais deve dizer quando um jovem faz uma pergunta, estude mais, depois a gente conversa sobre isso. É verdade. Responda na hora. A última pergunta é, o que jamais pode faltar na vida de um jovem? O Papa disse, com certeza não pode faltar amor, mas não pode faltar o humor. Ô Fábio, o Papa termina o livro ensinando uma oração feita por São Tomás Moros, que é a oração do bom humor. Olha só. E que, a certa altura, diz assim, que eu saiba entender uma brincadeira. Então, eu fiz uma brincadeira com o Papa. Você sabe que ele fez o nosso superior geral bispo, né? Sim. Isso dá um trabalho danado. Dá, né? Eu mostrei Pela proximidade? Não, porque aí a gente tem que eleger o outro agora. É? Aí eu mostrei a dedicatória, estava aqui o símbolo dos deonianos, Sagrado Coração de Jesus, que eu faço parte, né? Sim. E eu falei para ele, Santo Padre, eu sou deoniano. Ele, eu fiz o superior geral de vocês, bispo, há um mês atrás. Eu falei, fechei o rosto assim, falei, o senhor tem noção do problema que criou para nós? Ele deu uma risada tão gostosa, ele reza há 40 anos essa oração, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe entender uma brincadeira. É um homem cheio de amor e cheio de humor, de bom humor. Você acha que com esse livro, a igreja, de uma certa forma, ela resgata aqueles jovens que de alguma maneira não se encontravam, não encontravam o seu lugar dentro da igreja para trazer para si essa realidade viva de que Deus é jovem de verdade? É impressionante, o Papa não está falando para católico aqui. Ah, é? Não está falando para cristão, ele está falando para jovem. Tanto que, a certa altura, o Leontini se dá conta que o livro está mais na praça que na prece. Ah, entendi. E aí pergunta, e se fosse para falar para um jovem católico, o que o senhor falaria? Ele diz, reza o terço. Reza o Que terço. bonitinho. Aí ele diz, mesmo que você não tiver o terço, reza no celular. Ele fala, reza num aplicativo. É verdade. Hoje tem aplicativo para tudo, né? Até para oração. Olha, tem muita gente participando aqui, padre, e o Everton está perguntando aonde é que eu encontro, primeiro mandando um abraço de Cacimba de Dentro para o senhor. Onde é que é Cacimba de Dentro? Não faço a menor ideia. É Brasil, creio eu, né? E está perguntando aonde é que ele encontra o livro. Então, o livro é publicado pela editora Planeta, a quem eu agradeço muito, o coração sempre aberto. A editora Planeta já lançou O Nome de Deus é Misericórdia, você encontra até em aeroporto, em qualquer boa livraria, qualquer shopping. Você chega lá na livraria e diz, queria o livro Deus é Jovem, do Papa Francisco, publicado pela editora Planeta. Se eles não tiverem, você briga com eles.
Olha só. Ah, tá aparecendo aí no vídeo, né? Olha lá, Editora Planeta, tem o site aí. Bate uma fotinho e depois você entra em contato. Vou dar uma tá? dica também. A pessoa Tá. não quer ir no shopping, não quer ir na livraria, não quer procurar nenhum. Coloca no Google, Deus é Jovem. Aparece até com desconto. Olha, bacana, hein? E você recebe em casa pelo correio. Nós temos aqui uma participação do Adilson Mota, que é da RCC, lá de Bauru. Ele está dizendo assim, boa noite, Fábio. Obrigado, Padre Joãozinho, por falar desse livro lindo. Você vê que é um tema... Já leu, né? Já leu. Realmente é muito bacana. Olha, o nosso telespectador disse que Cacimba de Dentro é na Paraíba, Padre. Paraíba eu dei a palestra na Paraíba inteira. Ah, é? Aliás, Paraíba, metade da tradução desse livro foi na Paraíba. Porque eu fui traduzindo onde eu passava e eu preguei o carnaval na Paraíba, de Pombal a João Pessoa, e foi por ali que eu traduzi. Pois é. Olha, tem uma pessoa aqui que ela perguntou, eu perdi aqui a pergunta dela, porque vai passando muito rápido aqui esse WhatsApp, tem muita gente É no WhatsApp que você faz tudo isso? Mas você vê que não para aqui, né? Você Ele sabe vai que eu dei meu pipocando. número de celular aqui, né, na segunda-feira. E aí? Ah, não, nem te conto. Não parou, né? Não faço mais isso, não. Pelo amor de Deus. Olha só, tem uma pessoa aqui, achei aqui, ó. Ela está falando assim, olá, meus queridos Fábio e Padre Joãozinho. Como ser jovem ou ver o rosto de Deus numa situação em que estamos vivendo atualmente, como violência, desemprego, assassinatos e mesmo prostituição? Exatamente, e outras, droga, suicídio, cirurgia plástica. O Papa fala aqui até de cachorrinho. Mas o que é isso? Fala de cachorrinho. Ele chama de mascote. Hoje, a moda é ter um mascote, mas não é só um cachorrinho qualquer, é um cachorro filho. Uhum. Você já percebeu que as crianças estão virando cachorro? Estão usando orelhinha, focinho? Eu não tinha observado, mas o Papa já percebeu que o afeto de muitas famílias vai mais para o cachorro do que para os filhos. Então, tem muitos filhos que querem virar cachorro para ter afeto, né? Até isso, o Papa é gênio, o Papa não... Gente, o Papa não é normal. Eu já li esse livro 40 vezes e já dei 30 vezes a palestra. Cada vez eu me convenço mais. Ele acertou no ponto, no alvo. Né? Parece falta batida pelo Cristiano Ronaldo. Gente, é impressionante, né? Não? Tum! Lá, no ponto, é aqui, ó, no alvo. Tá. Tem uma participação aqui, lá de Rio Claro, São Paulo, é o Paulo MHD. Ele está dizendo assim, boa noite, Fábio e Padre Joãozinho. Eu gostaria de saber qual que é a participação direta dos mais velhos na criação dessa juventude moderna, que acabam esquecendo os valores passados, principalmente os da igreja. É um mosaico completo, não é assim que tem uma geração responsável, não é? Muita coisa é provocada pelo avanço tecnológico. Aliás, o jovem pergunta o seguinte, a igreja é contra a tecnologia? Não, a igreja só é crítica em relação à tecnologia. Por exemplo, hoje, Fábio, nós vivemos a anarquia virtual, não é? Olha aqui, ó. Nós temos, aqui eu tenho o albinho lá da missa com o Papa. Certo. E do encontro com o Papa. Aqui está o emissor, somos nós, aqui estamos falando e as pessoas estão ouvindo em casa. Aqui está o receptor. Mas você é o Fábio, eu sou o Padre Joãozinho, as pessoas nos conhecem. E esta é a Rede Vida, este programa é a Tribuna Independente e aqui o conhecimento é certificado por uma edição. Mas o que eu escuto no YouTube? E o que eu recebo pelo WhatsApp? O coronel falou que vai ter intervenção militar no Brasil. E aquele coronel não existe. É um safado que montou um fake news, não é? Fake news. E jogou aquilo na internet. Acabou de sair na Europa um livro chamado Fake Pope, As Mentiras sobre o Papa Francisco. 80 mentiras. Então ele discute aqui esse tempo da anarquia virtual, da desintermediação, em que o produtor é consumidor, então ele é um prosumidor. E aí o que acontece? Vai chegar um momento que nós prolongamos a greve por causa de uma mensagem do WhatsApp, que é mentirosa. E isso vai criar uma insegurança anárquica na sociedade que vai nos levar a recuperar as entidades certificadas. Então, é preciso ter uma Rede Vida, é preciso ter um livro. Isso daqui é do Papa Francisco. Você diz, por que eu vou comprar esse livro? Se eu leio as coisas sobre o Papa na internet, e aquele texto é do Papa Francisco?
E aquele áudio é do Papa Eu Francisco? estava conversando isso com uma telespectadora, pela internet mesmo, tem o meu Face, Instagram, eles vão conversando comigo. E ela passando algumas informações, eu falo, mas você checou a fonte? Porque às vezes a gente se esquece disso, né, padre? E às vezes você diz que é mentira e a pessoa fica com raiva de você. Fica com raiva de você. Porque o pessoal do livro Fake Pope chegou à conclusão, são 2 jornalistas, chegaram à conclusão de que a mentira tem 80% mais chance de viralizar do que a verdade. Por isso eu fico impressionado, vou fazer uma propaganda aqui, que o mini-sermão, você recebe o mini-sermão? Recebo o mini-sermão. Meu mini-sermão de 1 minuto chega todo dia a 10 milhões de pessoas pelas redes sociais. E é o bem, 1 minuto, uma mensagem do Evangelho do dia, dita de coração para coração, e viraliza, né, por WhatsApp, Instagram, a pessoa pode entrar no meu Instagram, no Facebook e tal. E o Papa, às vezes eu desconfio que ele copia. Ah, é? Porque ele também lança o mini-sermão dele no Twitter e no Instagram. E às vezes, como é o mesmo evangelho, né? Bate. É porque a viralização do bem exige um esforço tremendo. Parece que o diabo, desculpa falar assim, né? O diabo finalmente aprendeu a usar o celular. Será? Ele estava meio que na internet, meio antiquado, diabão, aí de repente ele encontrou um celular e disse, opa, WhatsApp, Instagram e tal, ele pensou, é por aqui que eu vou. Ele gosta muito do YouTube, viu? Gosta, né? Ele grava uns videozinhos no YouTube e pratica cyberbullying, quer dizer, bullying virtual. E fala palavrão. Então, se você, e o Papa fala tudo isso aqui no livro, se você vê alguém nas redes sociais falando palavrão, xingando o padre, xingando o bispo, falando mal da CNBB e tal, abre o olho. É diabo. É diabólico. Divide, deixa você com raiva. Abre o olho. Então pega um livro, né? Na dúvida, pega o livro, tem editora, né? As fontes todas. Tem fonte, né? Você sabe, aqui não tem fake news. Isso daqui foi realmente o Papa que disse. Gente, vou mostrar mais uma vez para você comprar e dar de presente, né, padre? Dá de presente. Olha aqui, ó. Tem muita gente que vem com 2, viu, Fábio? Quando eu dou a palestra, que eu levo o livro, levam 2. Deus é jovem. Esse aqui já é meu, tá autografado, quero agradecer. Vou ler com todo carinho do mundo. E depois a gente volta de novo, porque eu quero conversar mais sobre... Posso contar mais uma coisinha só? Pode. Em 1 minuto, o Papa contou pro Thomas Leontini, perguntou assim, como era a sua vida quando o senhor era jovem, 20 anos? Aí o Papa diz, não era boa. Não foi boa. Aí o jovem pensou, como assim? Pensou que não era boa? Quando eu entrei no seminário aos 20 anos, descobriram um tumor maligno no meu pulmão. 3 tumores malignos no pulmão. Aí ele disse, eu abracei minha mãe e disse, mãe, eu vou morrer? Ele disse, mas eu não morri, veja como ele tem bom humor, mas eu não morri, eu estou aqui, 80 anos, mas extraíram um pulmão dele. Então o Papa, quando ele fala, parece que ele não é meio ofegante, ele só tem um pulmão, Fábio. Ele só tem um pulmão? E só com um pulmão só ele está ensinando o mundo a respirar. Bonito, isso. Hein? Isso eu tinha que dizer aqui. Esse aqui a gente merece aplauso, hein? Pelo amor de Deus, ó. Merece aplauso. Obrigado, Padre Joãozinho, pela sua presença nessa noite. Foi incrível o nosso papo. Quero passar os contatos do Padre Joãozinho. Vai lá. Menos o celular. Pode passar, menos o celular. Então você procura Padre Joãozinho com Z, é isso? Isso. Na internet e você vai encontrar lá. Facebook. O Facebook o pessoal coloca PE, né? O pé do Joãozinho. Não é o pé do Joãozinho. Não é o pé do Joãozinho. É Padre Joãozinho. P-A-D-R-E, Padre Joãozinho, SCJ. E aí já aparece o meu. Já aparece lá o rostinho do padre. O resto é tudo padre também. Coloca no Twitter, tá lá, Instagram. Padre Joãozinho. Instagram também, Padre Joãozinho. Tá, sempre vou estar lá. Obrigado por ter vindo. Fábio, brigadão. Deixa eu te dar um abraço. Obrigado. Eu volto, hein? Volta, com certeza. Posso combinar uma coisa? Claro. Aqui no ar, ao vivo, pro Brasil inteiro? Olha lá, hein? Quero você cantando aqui. Opa, Vamos? Opa, no piano ou no violão? Você que escolhe. Não, no piano. Tem piano aqui em casa, olha lá. Você que escolhe. Tá bom? Tá bom. Oh, meu Deus do céu. Abençoe, Fábio. Vamos dar um recadinho, a gente volta já. Olha só. De volta ao vivo aqui no nosso Tribuna Independente, 9 horas e 38 minutos. Pedi pro padre ficar com a gente, porque não pode passar um padre aqui
no Tribuna Independente, sem dar uma bênção para o Brasil, né, padre? E tem tanta gente precisando da paz Com certeza. e da bênção, né? Por favor. Senhor, eu te peço nesta noite em que estamos aqui, ao vivo pela Rede Vida, tanta gente com sinais de morte, doença, sofrimento e dor. Eu te peço muito amor, mas eu te peço também muito humor. Eu te peço nessa bênção que a vida seja cheia de graça. E por isso, eu peço a intercessão daquela que é cheia de graça, nossa Mãe Maria Santíssima, Senhora Aparecida de Fátima, de Lourdes, de tantos nomes, cores, de tantos jeitos. Por intercessão de nossa Mãe Maria e de seu esposo São José, abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre querido. Oh, meu Deus do céu, coisa gostosa. Deus te abençoe. Não vou esquecer, hein, para tocar e cantar. Pode deixar.